Salmo 68. Salmo de Davi, canção ao regente do coro. Deus se levanta e espalha os seus inimigos. Os que o odeiam são derrotados e fogem da sua presença. Ele os espalha como a fumaça que desaparece no ar. Os maus se acabam na presença de Deus, como a cera se derrete perto do fogo. Mas os bons ficam contentes e felizes na sua presença, e cheios de alegria cantam hinos. Cantem em louvor a Deus, cantem hinos em sua honra. Preparem o caminho daquele que vem montado nas nuvens. O seu nome é Senhor. Alegrem-se na sua presença. Deus que vive no seu santo templo, cuida dos órfãos e protege as viúvas. Ele dá aos abandonados um lar onde eles podem viver e solta os prisioneiros para que vivam livres e felizes. Mas os que se revoltam contra ele terão de morar numa terra deserta. Oh Deus, quando conduziste o teu povo, quando marchaste pelo deserto, a terra tremeu e o céu derramou chuva por causa da vinda do Deus do Sinai, da vinda do Deus de Israel. Tu fizeste cair muita chuva e renovaste a tua terra cansada. O teu povo fez nessa terra o seu lar. Com a tua bondade, cuidaste dos pobres. O Senhor deu uma ordem e muitas mulheres levaram esta notícia. Os reis e os seus exércitos estão fugindo. Em casa, as mulheres repartiram o que havia sido tirado dos inimigos. Elas pareciam pombas cobertas de prata, com asas brilhantes como ouro puro. Por que é que no dia da batalha alguns soldados ficaram no curral das ovelhas? Quando Deus Todo-Poderoso espalhou os reis, caiu neve ali no Monte Salmão. Como é alta a serra de Bazã, a serra de muitos picos. Por que é que vocês, montanhas tão altas, olham com inveja para o monte que Deus escolheu para nele morar? O Senhor Deus viverá ali para sempre. Com seus milhares e milhares de carros poderosos, Deus, o Senhor, veio do Monte Sinai para o seu lugar santo. O Senhor subiu aos lugares mais altos, levando consigo muitos prisioneiros. Ele recebeu presentes até mesmo de homens rebeldes. O Senhor Deus viverá ali. Louvado seja o Senhor, que dia a dia leva as nossas cargas. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus que salva. Ele é o Senhor nosso que nos livra da morte. Ele partirá a cabeça dos seus inimigos, daqueles que teimam em permanecer nos seus pecados. Deus, o Senhor, nos disse: eu trarei os inimigos de vocês de volta do Monte Bazã. Eu os farei voltar das profundezas do mar, para que vocês se banhem no sangue deles, e os cães de vocês possam lamber sangue à vontade. Oh Deus, todos veem a tua marcha de vitória, o desfile de Deus, o meu rei, entrando no seu templo. Os cantores vão na frente e os músicos atrás. No meio estão as moças tocando tambores. Louvem a Deus na reunião do seu povo.
Louvem a Deus, o Senhor, todos os descendentes de Israel. Primeiro vem Benjamim, a menor das tribos. Depois vêm os líderes de Judá com seu grupo. E em seguida, os líderes de Zebulon e de Naftali. Mostra o teu poder, ó Deus, o poder que tens usado em nosso favor. Do teu templo em Jerusalém, onde os reis trazem ofertas a ti, repreende o Egito, aquela fera dos canaviais. Ó Deus, repreende as nações, aquela manada de touros com seus bezerros, até que elas se curvem e te ofereçam a sua prata. Espalhe os povos que gostam de fazer guerra. Virão embaixadores do Egito, e os etíopes, com as mãos levantadas, orarão a ti, ó Deus. Cantem hinos a Deus, povos de todas as nações. Cantem louvores ao Senhor. Louvem a Ele, o cavaleiro do céu, o antigo céu. Escutem a voz do Senhor, a sua voz poderosa. Anunciem o poder de Deus. A majestade dele está sobre o povo de Israel. A sua força está nos céus. Como Deus é maravilhoso no seu templo. O Deus de Israel dá força e poder ao seu povo. Louvem a Deus. Deus dos antigos, cuja forte mão prege, sustém os astros na amplidão. Ó soberano, excelso Criador, com graça
esteio, guia e proteção. Tua palavra, lei e direção. Da guerra atroz, do crime assolação, dos tempos maus de mundo em confusão, seja teu braço nosso defensor, nós confiamos sempre em ti, Senhor. Teu povo, ó Deus, assiste em teu labor, no testemunho do teu grande amor. As nossas vidas vem fortalecer, para o teu nome sempre engrandecer. Amém. Depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou. Até no meio do sofrer, eu tenho paz no meu viver. Oh, aleluia, assim é céu fruir perdão aqui, na terra o mar, por onde flor, com o Senhor é céu ali. Muito longe eu via outrora o céu, mas quando Cristo me valeu, então senti meu coração entrar no céu da retidão.
gratidão. Oh, aleluia, sim, é céu fruir, perdão aqui, na terra o mar, por onde for, com o Senhor, é céu ali. Bem pouco importa eu habitar em alto monte ou beira-mar, em casa ou gruta, bom ou ruim, é céu ali com Cristo em mim. Oh, aleluia, sim, é céu fruir, perdão aqui, na terra o mar, por onde for, com o Senhor, é céu ali.
Eu só quero estar onde tu estás, todo o tempo em tua presença. De longe eu não quero te adorar, leva-me pra onde estás. Eu só quero estar onde estás, morar contigo eternamente. Oh, leva-me ao lugar onde tu estás, onde eu quero ficar. Eu quero estar contigo, vivendo em tua presença, comendo em tua mesa, rodeado por tua glória, em tua presença. Eu desejo sempre estar, eu só quero estar, eu só quero estar em ti. Eu só quero estar onde tu estás, todo o tempo em tua presença. De longe eu não quero te adorar, leva-me pra onde estás. Eu só quero estar onde tu estás, morar contigo eternamente. Oh, leva-me ao lugar onde tu estás, contigo eu quero ficar. Eu quero estar contigo, vivendo em tua presença, comendo em tua mesa, rodeado por tua glória, em tua presença. Eu desejo sempre estar, eu só quero estar, eu só quero estar em ti. Com amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam
tua casa. Pois um só dia, Senhor, nos teus atos vale mais que 1000. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Estamos há 8 anos servindo a Deus em Moçambique e estamos empenhados em fazer discípulos que possam fazer também outros discípulos de Jesus. Junto com a Igreja Moçambicana, nós temos trabalhado no ensino bíblico para fortalecimento espiritual de pastores e líderes. Também temos trabalhado com casais e visto Deus restaurar famílias. Temos um ardente desejo no coração de levar o Evangelho para aldeias ainda não alcançadas que ficam no sul do país. Enquanto ainda estamos no Brasil sem poder voltar para o campo, temos trabalhado no desenvolvimento de materiais devocionais que poderão ser distribuídos através das nossas igrejas.
Também estamos mantendo contato para encorajar nossos irmãos lá no campo. A nossa equipe lá em Moçambique tem buscado estratégias para o funcionamento do seminário, que tem cerca de 70 estudantes. Também a Escola da Missão atende mais de 120 crianças e jovens. Continue orando por nós e pelo povo moçambicano. Os números de Covid estão crescendo lá no país, que já vai para o 3º mês de isolamento. São tempos difíceis para todas as pessoas, mas nós cremos que Deus pode usar esses tempos para uma grande colheita. Assim, devemos seguir firmes nas promessas de Jesus, buscando a cada dia oportunidades para fazermos o bem às pessoas, sejam elas de perto, sejam elas de longe. Somos embaixadores de Jesus aqui na Terra e temos dons e talentos para serem usados para a proclamação do Evangelho. Nós somos gratos a vocês pela cooperação que vocês têm dado para o avanço do trabalho na África. Que Deus os abençoe.
Graça e paz, irmãos. Nós estamos hoje aqui, nesta noite, para mais uma vez falarmos da Palavra de Deus. E eu creio que numa situação como essa que nós temos vivido de quarentena do Covid-19, o livro de Salmos nunca foi tão oportuno para nós. Porque é um livro que nós podemos nos enxergar as nossas dores, enxergar os nossos sofrimentos, e também, de uma maneira muito bonita, ver Cristo percorrendo e sendo o Senhor de todo o livro de Salmos. E hoje à noite eu quero lançar um desafio para nós interpretarmos um salmo que é um salmo muito majestoso, que é um salmo que vai falar sobre a vitória de Cristo. A vitória do Senhor, aquele que subiu às alturas, que levou cativo o cativeiro, e nos deu, assim, junto com Ele, a nossa vitória também. Trouxe a nós essa vitória. Eu quero ler para vocês agora, nesse momento, o Salmo de número 68. Porém, eu fiz uma divisão dentro do livro de Salmos, no Salmo 68, onde eu vou falar aqui do verso 7 ao verso 18. E esta minha proposta é justamente para nós darmos uma ênfase ainda maior, não só na majestade de Deus, como também na vitória de Cristo. E podermos, nesse percurso, nesse capítulo específico, vermos toda essa majestade atuando com a sua presença salvadora em cada um de nós. Então, o tema dessa noite para todos vocês é a presença salvadora de Deus. E essa presença nós vamos ver no transcorrer desses versos e assim atuar com muita dedicação no sentido de nos colocarmos no altar do Senhor, no sentido de nos rendermos a Ele, crendo que nós somos participantes desta presença salvadora. Porque essa presença salvadora que eu quero falar aqui para vocês, ela é a presença que nos liberta, ela é a presença que nos preserva, ela é a presença que nos garante alegria no nosso dia a dia. Alegria porque nós estamos nele. Alegria porque o Espírito atua em nós de uma maneira eficaz. Alegria porque o próprio Espírito de Cristo é aquele que nos leva lá, perseverantes até o final desta caminhada nesse mundo de peregrinação. Então, mesmo com dores, mesmo com sofrimentos, mesmo até com abatimentos que possam nos causar, nós temos a certeza que em Cristo somos mais do que vencedores. Então eu convido a ler esses versos, Salmo 68, versos de 7 a 18. Peço que você acompanhe esta leitura agora comigo. Ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, tremeu a terra, também os céus gotejaram a presença de Deus. O próprio Sinai se abalou na presença de Deus, do Deus de Israel. Copiosa chuva derramaste, ó Deus, para a tua herança, quando já ela estava exausta, tu a restabeleceste. Abalou a tua grei, em tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. O Senhor deu a palavra, grande é a falange das mensageiras das boas novas. Reis de exércitos fogem e fogem, a dona de casa reparte os despojos. Por que repousais entre as cercas dos apriscos? As asas da pomba são cobertas de prata, cujas penas maiores têm o brilho flavo do ouro. Quando o Todo-Poderoso ali dispersa os reis, cai neve sobre o monte Zalmon. O monte de Deus é Baçã, serra de elevações é o monte de Baçã. Porque olhais com inveja, ó montes elevados,
o monte que Deus escolheu para a sua habitação? O Senhor habitará nele para sempre. Os carros de Deus são 20.000, sim, milhares de milhares. No meio deles está o Senhor. O Sinai tornou-se em santuário. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádiva, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Vamos orar, meus queridos. Quero convidar a todos a me acompanharem nesta oração. Deus, muito obrigado, porque a sua palavra sempre é luz para o nosso caminho. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor continua sendo Deus majestoso, Deus bondoso, Deus que governa todas as coisas e nunca perdeu o controle de nada. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus presente em nosso meio. E hoje, nessa noite, nós queremos te louvar por essa imensa majestade. Majestade essa que nos faz também tremer e temer diante do Senhor. E aqui nós estamos, Deus, desejosos que a sua palavra venha produzir frutos em nós. Venha nos abençoar, venha nos fortalecer, venha nos preservar e venha nos dar alegria. Alegria que só pode vir do Senhor para todos nós. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Como eu disse a todos vocês, nessa noite nós estamos falando sobre a presença salvadora de Deus. Estamos diante de um salmo, o Salmo 68, um salmo de majestade, e esse salmo ele desce como enxurradas para nós. Enxurradas essas de uma maneira impetuosa, e esse salmo ele é composto justamente para uma procissão. Era aquela procissão aonde Davi levava a arca para a cidade santa. E nesse levar a arca, as palavras recitadas logo nos primeiros versos de 1 a 4, elas são quase que idênticas a Números, capítulo 10, verso 35, aonde eles invocavam a Deus quando a arca era levantada para a viagem, e aquilo indicava a presença de Deus, não só indo à frente do seu povo, mas um Deus que permanecia com o povo e um Deus que dava vitória ao seu povo. Então esse Deus que nós estamos celebrando, e você pode até mesmo cantar esse salmo, é um Deus que é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Um Deus que não há sombra de mudanças, um Deus que não está ausente do seu povo, senão ele não seria Deus. Porque muitos pensam que esse Deus que nós servimos é um Deus que deu corda ao mundo. E de uma maneira impessoal, ele nos levou a andar agora ao léu, ao acaso, levados à nossa própria sorte. Não, o Deus que nós estamos aqui anunciando, o Deus vivo e verdadeiro, é um Deus presente, é um Deus vitorioso e é um Deus majestoso. Por isso que nós vemos essa santa invocação aqui do nome desse Deus, de um Deus que transcorre durante toda a história. Ele fala durante toda a história, ele nunca parou de atuar na história. Então ele atua na minha vida, e sou pecador, e atua na sua vida também. Ele atua de uma maneira abençoadora. Esse é o perfeito simbolismo desse levar a arca, da arca sair à frente. E nós vamos ver aqui então nesse salmo, justamente nesses versos do 7 ao 18, essa presença de salvação, essa presença salvadora. Porque aquilo que era representado nesse salmo, no Israel antigo, ele é exposto de uma forma muito mais clara no livro de Efésios, no capítulo 4, do verso 7 ao verso 16, onde o próprio Cristo, como é citado já no Salmo no verso 18,
ali representa o Cristo, ele leva cativo o cativeiro para repartir despojos com seu povo, para repartir bênçãos agora com seu povo, para repartir salvação a seu povo. E esse salmo era um salmo cantado, não só pela comunidade judaica, lá em Pentecostes ou na festa da colheita, como também pela comunidade nascente cristã, justamente nesta mesma festa. Então nós estamos diante de um salmo que exalta Cristo, que eleva aquele que foi levantado às alturas, que está sentado à destra de Deus o Pai, e agora reina sobre todas as coisas, tem o controle de todas as coisas. E é nele que nós, como seu povo, um povo que ele comprou por preço de sangue, podemos então descansar. E eu falo descansar porque eu sei que está muito difícil para muitos de nós hoje descansarmos. Parece que a bênção que nós precisamos era uma bênção que está chegando atrasada. Mas não pense assim, porque não é dessa maneira. Deus nunca nos abandonou. Deus sempre está conosco, produzindo em nós algo novo, algo verdadeiro, que dê sentido de uma vida com real significado. Então me acompanhe agora, justamente nesse salmo, para nós falarmos dessa presença salvadora, porque na minha divisão, eu creio que há 3 movimentos extremamente claros nesses versos que eu escolhi, do verso 7 ao verso 18. E esses 3 movimentos, ele descreve a vida de cada cristão. Então, nesse sentido, o primeiro ponto, ou o primeiro movimento que eu gostaria de mostrar a todos vocês, é justamente o poder de Deus em libertar o seu povo. Os versos de 7 a 10, eles descrevem esse movimento. Eles descrevem o poder de Deus em libertar o povo de Israel. O povo que saiu da escravidão do Egito para a salvação, chegando à terra prometida, chegando até Jerusalém. E esse Deus que nós vemos sendo descrito nesse salmo é o Deus que traz salvação. É o Deus que traz libertação, é o Deus que nos livra da morte e nos traz novamente para a vida. Davi aqui ele faz uma recapitulação da marcha triunfante de Israel, começando com o êxodo do Egito e a jornada até o Sinai. E vendo aqui, nós vemos e podemos até mesmo entender que quando alguns versos desse salmo, ele traz aqui para nós: copiosa chuva derramasses, ó Deus, para a tua presença. Nós podemos entender literalmente aqui para todos nós, que é uma referência do maná de Deus, que descia 6 dias por semana e supria todo aquele povo. E um dia eles dedicavam o resto para o Senhor. Por quê, queridos? Algo nós precisamos aprender aqui. Se tratando da presença libertadora de Deus, quando nós olhamos para essa presença que nos traz vida, nada fica agora da mesma maneira. Quando Deus está à frente do seu povo, a libertação acontece. Quando Deus está à frente do seu povo, Ele permanece conosco. E os que creem em Cristo são justamente aqueles que foram trazidos da escravidão do pecado e da morte. E agora, nesse sentido, eles precisam reconhecer a verdade sobre esse Deus que liberta. Não apenas reconhecer, mas talvez fazer como Davi fez, recapitular esses feitos de libertação do Senhor. E fica muito claro, fazendo uma relação aqui
com o livro de Efésios, onde o livro nos mostra justamente uma nova perspectiva para aqueles que estão em Cristo. E quando nós olhamos ali, na carta de Paulo aos Efésios, e evidenciamos os contrastes entre a velha criatura sem vida, escrava e sem Cristo, contrastando com a nova criatura, com vida, liberta e com a presença salvadora, nós podemos analisar o quanto Deus fez por nós. E eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. E talvez você que me escuta acompanhar os versos. Eu não lerei os versos de uma maneira inteira, mas eu darei ênfase agora nos contrastes encontrados nesses versos. Justamente aonde algo se sobrepõe. O velho sai e entra o novo. E Efésios, desde o capítulo 2, ele traz essas evidências da libertação que recebeu aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós podemos ver logo no capítulo 2. E assim eu vou seguir o livro. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Capítulo 2, verso 1. Agora nós estamos vivos com Cristo. Nós éramos filhos da desobediência. Capítulo 2, verso 2. Já no capítulo 6, verso 6, nós somos servos de Cristo. Nós éramos filhos da ira. Capítulo 2, verso 3. Agora nós estamos arraigados, alicerçados em amor. Capítulo 3, verso 17. Nós éramos chamados de gentios na carne e estrangeiros. Capítulo 2, versos 17 e 19. E no próprio verso 19 há uma mudança. Agora nós somos concidadãos dos santos e família de Deus. Já andando mais nesse salmo, no capítulo 4, no verso 22, nós éramos representados na figura de um velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Agora, já no verso 24 do capítulo 4, nós, povo de Deus, somos representados de acordo com um novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. E seguindo mais o livro, capítulo 5, verso 15, nécios, no mesmo verso 15, graças à obra de Cristo, sábios. E se você voltar um pouco comigo, no capítulo 4 agora, no verso 14, meninos agitados de um lado para o outro, por todo o vento de doutrina que induz o erro. E no verso 15 do capítulo 4, transformados para a glória de Deus, em homens fiéis que seguem a verdade em amor, amadurecidos naquele que é o cabeça, Cristo. Então, queridos, essa transformação libertadora, ela foi provida por Deus. Ela foi provida por Deus em Cristo. E agora, eu chamo você a demonstrar isso. Porque a grande aplicação de que fomos libertos da escravidão e da morte é justamente nós, em meio ao sofrimento e a tudo que nós estamos passando, aplicar de uma maneira onde as pessoas que andam sem esperança possam perceber essa ação da graça libertadora em nossas vidas. Não porque merecemos, mas porque Cristo assim nos deu poder para vivermos. E essa transformação libertadora provida por Deus, ela precisa ser mostrada ao mundo descrente, ao mundo sem esperança.
Ao mundo onde há valores éticos relativos, onde há critérios de vida inconsistentes. Em contrapartida, meus irmãos, nós precisamos mostrar que a vida que nós temos agora, que é uma vida proporcionada por Cristo, é uma vida digna de ser vivida. Sempre lembrando que quem começou a boa obra em nós há de continuar, mas a salvação, ela pertence a Deus. Então é Deus, da maneira como é cantado nesses versos, como é exaltado nesses versos, que vai à frente do seu povo. É o Deus que nos libertou, é o Deus que nos salvou. Em segundo lugar, nós vamos agora para um outro movimento, e esse movimento nos leva a pensar aqui ainda sobre a salvação, sobre o poder de Deus. Esse movimento vai dos versos 11 ao verso 14. E esse movimento, nós podemos ver uma descrição muito clara aqui, histórica, que eles recontam o poder de Deus no presente. Mas o poder de Deus que é usado aqui para preservar seu povo, visto que seu povo estava cercado por diversos inimigos. Então, vamos ler aqui, eu quero trazer à memória de novo a vocês esta pequena leitura desses versos do Salmo 68, para nós relembrarmos. O Senhor deu a palavra, grande é a falange das mensageiras das boas novas. Reis dos exércitos fogem e fogem, a dona de casa reparte os despojos. Porque repousais entre as cercas dos apriscos, as asas da pomba são cobertas de prata, cujas penas maiores têm o brilho do flavo do ouro. Quando o Todo-Poderoso lhe dispersa os reis, cai neve sobre o monte Zalmon. Seguindo aqui, esse período do Salmo mostra o desejo de Deus em preservar o seu povo. É claro que, olhando para cá, eu estou justamente entrando numa doutrina muito ampla, descrita de Gênesis a Apocalipse, que é a doutrina da providência. E a doutrina da providência, ela é repartida em três grandes áreas, onde nós podemos ver o Deus que preserva, o concurso de Deus, o Deus que concorre para todas as coisas, e podemos também ver o governo de Deus, que nunca deixou de ser soberano e governar sobre todas as coisas. Mas principalmente aqui, nesses versos, eu quero destacar a preservação de Deus. Deus preserva o seu povo. E já se começa aqui falando das derrotas dos reis. É muito provável que haja uma analogia histórica aqui entre o livro de Juízes, capítulo 5, onde ali nós vemos o cântico de Débora. Ainda ele ecoa nesses versos, seguindo uma rápida sucessão de figuras de linguagem. Mas nós vemos ali, já no versículo 11, que ali sai um general vitorioso. E no hebraico fica muito gostoso de ler, porque a ênfase é fogem e fogem. Porque o general verdadeiro, o general vitorioso, o general poderoso chegou. E aí eles cantam. E esse cântico envolve as mulheres. Elas são adornadas agora aqui com os despojos de guerra. E elas cantam e dançam, como elas cantaram também no livro de Êxodo, representando que elas estão alegres por tudo que Deus fez, pela preservação, pelo sustento, pela providência, pela mão que sempre acompanha. E aqui nós vemos então a vitória do grande Rei dos Reis.
E é uma vitória maravilhosa, porque Israel é representado aqui com prata, com ouro, uma referência aqui aonde demonstra que Israel gozava de total prosperidade e o inimigo foge diante da glória do Deus vivo na batalha. E nós podemos ver então que nós estamos diante de um Deus que preserva a minha caminhada, de um Deus que preserva a sua caminhada, de um Deus que preserva a caminhada atual de todos nós, de um Deus que está sempre conosco em todos os momentos, de um Deus que nos sustenta e te sustenta também, de um Deus que é pessoal e também um Deus que é perto e está conosco, transpondo as barreiras, nos ajudando a transpor os limites da fragilidade de nossa fé e nos dando vitória em Cristo Jesus. Esse é o verdadeiro Deus que nós servimos, um Deus que reina e que preserva todas as coisas. E é assim que nós cremos. Nós chegamos nos últimos versículos do Salmo 68, versos de 15 a 18. Alegrem-se no poder de Deus, que em segurança trará seu povo para a casa da montanha de Deus. Essa é a linguagem do Salmo. Nós podemos ver aqui que nós recebemos uma promessa de que chegaremos em casa em segurança. Se você olhar a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ali você vê, a partir do capítulo 8, no verso 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a garantia que temos em Cristo Jesus. E o Salmo 68, no verso 18, ele faz uma referência àquele que subiu nos lugares mais altos, levando consigo muitos prisioneiros. E de acordo com o apóstolo Paulo, essa passagem está descrevendo especialmente a vitória de Cristo, conseguida por Ele através da sua ressurreição. Conforme Efésios, capítulo 4, verso 8. E ali, na carta do apóstolo Paulo, nós vemos que é Ele que nos traz essa vitória total, essa vitória consumada, essa vitória que nos proporciona essa segurança, vitória que nós temos em Cristo Jesus. Em Hebreus 12:2, nos é dito para manter os nossos olhos em Jesus, o autor da nossa fé. Embora aqui tenha sido traduzido de variada maneira, como por exemplo, autor, pioneiro, talvez uma tradução muito boa que caiba aqui, é justamente o campeão. Em outras palavras, Jesus, Ele é o campeão. Jesus esteve cara a cara com o pecado e com a morte e venceu. Ele lutou a batalha com a morte em nosso favor e nos garantiu a vitória. Agora nós podemos descansar nele, sabendo que nem mesmo o poder da morte pode nos derrotar. Sabendo que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos está trabalhando em nós também, conforme 1 Coríntios, capítulo 6, verso 14. Concluindo, meus amados, hoje, meus queridos,
se você se sente ansioso, talvez com medo do que o futuro lhe reserve, eu peço aqui encarecidamente que você deixe as verdades desses versículos ser um lembrete do poder de Deus presente em sua vida, justamente por causa do trabalho do campeão. Devido a Cristo, nós fomos trazidos da escravidão, nós somos agora preservados no dia a dia e em sua graça nós podemos chegar em nossa casa com segurança, porque Ele está conosco, nos dando a vitória. Creia nisso e viva através dessa fé que traz vida e vida em abundância. Deus o abençoe em nome de Jesus. Amém.